começando a gravação. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Se alguém falar e eu não perceber, ou mandar mensagem e eu não ver, aí vocês me avisam, porque eu não vou ficar vendo vocês, tá? Não sei quando eu venho para essa tela. Quando eu estou aqui nas questões em si, eu não estou vendo vocês. Então veja só, primeira questão nossa: considere a n a quantidade de sequências de n termos, todos pertencentes a 0 e 1, que não possuem dois termos consecutivos iguais a 0. Aí pede para você determinar a 1 e a 2. E na letra B, encontre uma relação de recorrência de segunda ordem para a sequência. Então veja bem, na letra A, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer numa questão como essa é ficar certo de que você entendeu o que está sendo dito, né? Então os nossos AN são as quantidades de sequências com esses caras aqui que tem uns zeros ou uns, né? Então, por exemplo, aí você já vai pensar o que seria A1, né? Ora, são sequências. Então, A1 é a quantidade de sequências que eu consigo fazer com zeros e uns. Mas esse 1 me diz que a minha sequência só tem um elemento. Então, a sequência só pode ter o 0 ou só pode ter o 1. Então, você já entende que o A1, ou seja, a quantidade de sequências com um só elemento, são duas sequências, né? Só pode ter o 0 ou só pode ter o 1. Alguém está querendo entrar? E... então, aí quem seria A2? Aí já são as sequências que possam ter, né? Quanto é o A2? Né? Já são as sequências que podem ter dois elementos. Aí você pensa assim, eu posso ter, por exemplo, 0, 1. Eu posso ter 1, 0. Eu não posso ter 0, 0. Mas eu posso ter 1. Aí você sabe que A2 são 3. A2 são 3, né? Então, você fica sabendo quanto é o A2. Então você entendeu, né? Quem seria o A3? Seriam as sequências, quer dizer, qual a quantidade A3, né? As sequências que eu posso fazer com zeros e uns. Então, por exemplo, começando com 0, depois pode vir um 1, depois pode vir um 0. Começando com 0, depois pode vir o 1 e depois pode vir o 1. Né? Pronto, depois do 0 só pode vir o 1 e depois do 1 pode vir o 0 ou pode vir o 1. Pronto, só tem essas começando com 0. Aí começando com 1 pode vir o 0 e depois pode vir o 1. Começando com 1 pode vir o 1 e depois pode vir o 0. Então assim você sai contando, acabou, né? Acho que começando com 0 só tem essa, só pode vir o 1 ou 0, não pode vir o 0, né? E depois que vem o 1 pode vir o 1 novamente. Se começa com 1, pode vir o 0 e depois do 0 tem que vir o 1. Faltou a 1, 1, né? 1, 1, 1. Pronto, então 1, 2, 3, 4, 5. O A3 é 5. Então essa sequência que ele está falando aqui é essa sequência. 2 é o primeiro elemento, 3 é o segundo elemento, 5 é o terceiro elemento e assim por diante. É essa sequência que ele está falando. A sequência das quantidades de sequências que você pode formar com zeros e uns sem repetir o 0. Aí ele pede a você aqui, né, quem é o A1 e quem é o A2. Pronto, você faz assim na marra, você já descobre, né, que o A1 é 2, pois você só vai ter o 0 ou 1, e o A2 é 3, porque você tem essas três aqui, 0, 1. É só pensar um pouquinho e você dar a resposta da letra A sem grandes dificuldades. Agora, para você pensar a letra B, ele quer uma generalização, aí já não é tão simples quanto a letra A, né? A letra A é só para você ser obrigado a entender de fato o problema. Na verdade, essa questão, numa avaliação muito livre assim, poderia ser colocado só a letra B, né? A letra A seria natural que a pessoa pensasse um pouco nela. E a pessoa teria que pensar isso mesmo se não fosse pedido. Bem, aí letra B. A letra B, ele está te pedindo para você encontrar uma relação de recorrência de segunda ordem
para essa nossa sequência N. Aí ele diz assim, vamos analisar dois casos, né? Nós agora estamos na situação N maior ou igual que 3, né? Já que a gente já olhou o A1 e o A2. Aí ele diz assim, para a N temos dois tipos de soluções. Note que quando a gente estava por aqui, o nosso problema era, olha, quando eu coloco o zero, eu não posso repetir o zero. Então, ele resolveu olhar o finalzinho, né? Já que ele vai ter uma sequência imensa. E aí ele resolveu olhar os últimos elementos. Resolveu olhar os últimos elementos e ele separa aqui. Caso 1, se o último algarismo se o último algarismo é 1, né? Se você tem que o último algarismo da sequência vai ser 1, então você sabe que anteriormente pode ser 0 ou anteriormente pode ser 1. Então, se o último elemento é o 1, você pode ter uma situação dessa ou uma situação dessa. Aí ele diz, logo você tem n-1 primeiras posições. Logo, as n-1 primeiras posições podem ser completadas de an-1 maneira, né? Ou seja, você tem apenas uma possibilidade a menos e completa daqui para frente da maneira natural. Assim, você tanto pode terminar em 0 como pode terminar em 1. Então você tem, desconsiderando a última posição, né, que terminou aqui em 1, então você desconsiderando a última posição, você tem tantas quantas você quiser aqui, né, vai ter a quantidade natural anterior ao n. Você tanto pode terminar em 0 como pode terminar em 1. Você não tem nenhuma restrição nas sequências anteriores aqui. Então você tem an-1 modos. Por outro lado, se você fixar que o último elemento é o 0, aí pensando, aí o último elemento é o 0. Aí o que acontece? Você sabe que se o último elemento é o 0, então obrigatoriamente esse elemento aqui é o 1. Portanto, você pode ignorar esse 0 e pensar na sequência só anterior. Aí passa a ser uma sequência com 1, né? Então, se você pensa aqui, você já tirou 1 aqui, você já está com n-1 quando você pensa isso, mas se você vai fixar do 1 para cá, então você volta para essa situação anterior. Aí do 1 para cá você pode ter o 0 ou você pode ter o 1, né? Então, daqui para cá você tem n-2 maneiras de fazer as suas sequências, né? Então, no caso de terminar em 1, você tem n-1 a n-1 modo. E no caso de terminar em 2, você tem a n-2 modos de fazer. Consequentemente, o total, né, as AN maneiras de fazer, elas são a soma das AN-1 mais as AN-2 maneiras de fazer. Certo? E aí essa expressão é a expressão procurada. Ele estava pedindo justamente a você para encontrar, né, uma recorrência de segunda ordem, ou seja, uma recorrência que depende de dois termos, né, de segunda ordem para a sequência AN. Você tem aqui a N, ela vai ser a soma de AN-1 com AN-2, toda vez que você, para qualquer AN, né, qualquer quantidade AN. Então aqui, por exemplo, a gente tem que o A5 é o A3 mais o A2 mais o A1 aqui, né? O A3, perdão, é o A2 mais o A1. Ou seja, o AN, ele é o AN-1 mais o AN-2. A soma desses dois deu esse. Então, a gente já sabe que aqui vai dar 2 mais 3, 5, a próxima vai dar 8, a outra vai dar 13 e assim por diante. É aqui que está a solução do problema. Bem, vamos pensar nas condições de quem está fazendo uma prova. Não sei exatamente se... Depende muito da intimidade que você tenha com a linguagem de recorrência, né? Não me parece muito natural, não flui muito naturalmente. Inclusive, fazer um comentário, né? Eu disse a vocês que minhas afinidades eram maiores com matemática discreta, mas na verdade, pelo que eu observei, é a aritmética que tem mais a ver com as coisas da minha álgebra, né? Porque aí tem essa parte de probabilidade e de sequências que não é bem o meu gosto, mas gosto mais da parte de teoria dos números. Então vamos lá.
próxima, né? Se tiver alguma pergunta, interrompe aí. Chatinho de ver essa questãozinha, né? Eu teria uma certa dificuldade para escrever essa recorrência. Mas tá aí. A pauta, ele te dá na letra A 0,25 para você determinar o A1 e 0,25 para você determinar o A2. Então a letra A é dada, né? Você tem aí meio ponto já garantido nessa questão. Os 75 seguintes é que são um pouquinho mais chatinhos de ver. Esses dois casos, dividir em dois casos, é a grande sacada do problema. Então vamos lá, próximo. Questão 2. Eu tirei aqui na redação original, está escrito cada uma de 5 pessoas. Eu me sinto mais à vontade de dizer cada uma das 5 pessoas, A, B, C, D e E, escolhe um número de 1 a 10 aleatoriamente e guarda em segredo. Em seguida, as pessoas A, B, C, D e E, nessa ordem, anunciam seus números uma de cada vez. Aí ele pergunta: qual é a probabilidade de que a terceira pessoa a anunciar seja a primeira a repetir um número já anunciado? Então, primeira coisa, de novo, entender o problema, né? Você tem 5 pessoas, elas vão escolher um número de 1 a 10 e vão guardar em segredo. Então, depois a pessoa A diz o número, depois a B, depois a C, depois a D, depois a E. É assim que se faz. Então, a pergunta é: qual é a probabilidade de que a terceira pessoa, quando for dizer o número, ela diga exatamente um dos números anteriores? Todo problema desse tipo, você pode atacar diretamente ou pela completude, né? Às vezes é mais fácil você contar qual a probabilidade de não acontecer do que a probabilidade de acontecer. Porque como a questão é disjunta, né? Ou acontece ou não acontece, então você sabe que a soma das probabilidades, aí, a união das probabilidades, vai ter que dar 1, né? Vai ter que dar 1. Então, a soma das probabilidades vai ter que dar 1. Então, se você souber qual é a probabilidade de não acontecer, então é só você fazer 1 menos essa probabilidade e você terá a probabilidade de acontecer. Então, às vezes, você ataca o problema diretamente, às vezes ataca pelo complementar. Isso depende do problema. Você é que tem que ter a sensibilidade de pensar: é mais fácil para mim calcular a probabilidade de que aconteça ou calcular a probabilidade de não acontecer? Dependendo do problema, você faz a escolha de qual probabilidade você ataca. Então, vamos lá. Foi o que ele fez. Bem, primeiro, vamos calcular a probabilidade dessas condições. Primeira probabilidade, né? A probabilidade de as duas primeiras pessoas escolherem números diferentes. Claro, ele está perguntando a você qual é a probabilidade de a terceira pessoa a anunciar seja a terceira pessoa a anunciar seja a primeira a repetir um dos números já anunciados. Então, claro, se ela é a primeira pessoa a repetir um dos números anunciados anteriormente, então os dois números ditos anteriormente não são iguais, né? Porque senão a primeira pessoa a anunciar o número repetido seria a segunda pessoa a anunciar. Então ele está calculando aqui qual é a probabilidade das duas primeiras pessoas terem escolhido números diferentes. Então, quando a primeira pessoa vai escolher, a pessoa tem 10 escolhas de um total de 10, né? Então ela vai escolher qualquer um. Isso daqui é o número de possibilidades de escolhas, né? São 10 números para você escolher e a primeira pessoa está livre para escolher 10. Já a segunda pessoa, nessa condição de que eles são números diferentes, essa segunda pessoa só tem 9 números agora para escolher, né? Tendo em vista que a primeira pessoa escolheu lá um dos números. Então, o número que essa primeira pessoa escolheu não pode ser escolhido aqui, portanto 9. Então é a probabilidade do primeiro evento vezes a probabilidade do segundo evento, né? Probabilidade do primeiro evento vezes a probabilidade do segundo evento. Então o primeiro evento, a probabilidade é 10 para 10, o cara vai escolher à vontade, enquanto que no segundo evento o cara só tem 9 para escolher de um total de 10. Então 10 sobre 10 vezes 9 sobre 10. Como 10 sobre 10 é 1, então na verdade isso é só 9 sobre 10. Ok.
Aí ele vai calcular a probabilidade de a terceira pessoa repetir um dos números das duas primeiras. Quer dizer, um dos números, porque a gente já olhou a probabilidade deles serem distintos. Agora, se eles são distintos, então você tem dois números distintos, né, na escolha da terceira pessoa. A terceira pessoa tanto pode escolher o número da primeira, como pode escolher o número da segunda. Então, como é que ele calcula a probabilidade de escolher um desses dois números? Ora, são dois números. Então, 2 de um total de 10. Né? Então, dos 10 números possíveis, essa terceira pessoa só tem 2 agora para escolher, porque já foi escolhido o número da primeira pessoa e já foi escolhido o número da segunda pessoa. Então, a terceira só tem 2 para escolher, porque a gente quer que ela repita, né, um dos dois anteriores. É isso, é um quinto. Então, qual é a probabilidade geral do que a gente disse, né? Que é justamente a união dessas duas coisas, ou seja, os dois primeiros terem escolhido números diferentes e o terceiro repetir um dos dois anteriores. Então, é justamente esse 9 sobre 10 vezes esse 1 quinto aqui que vai nos dar a resposta. Então, 9 sobre 10 vezes 1 quinto, 9 sobre 50. Então, essa é a probabilidade da terceira pessoa ser a primeira pessoa a repetir ao anunciar o número. Aí, letra B, ficou claro essa letra A? É engenhosazinha, mas é a organização das ideias. E saber que a probabilidade dos eventos é o produto das probabilidades, tá? Eventos disjuntos, né? Então, a probabilidade geral é o produto das probabilidades. Oi, Demetrios. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu fiz um pouco diferente. Eu dividi em dois casos. Onde o primeiro caso seria a pessoa repetir o número escolhido pela primeira, a terceira repetir o número da primeira, e o segundo caso seria a terceira repetir o número da segunda. Eu fiz em casos distintos, mas deu certo também. Certo. Eu achei 9, achei 18 por mil a chance, já somando os dois resultados. Só que aí eu tinha fixado para o número um. Vamos supor que fosse o número um. Aí, como poderia ser qualquer um dos 10, aí quando eu multipliquei por 10, deu os 18% da Certo. resposta. Ok, uma outra forma de pensar o problema. Beleza. Então, letra B. Qual é a probabilidade de que pelo menos uma pessoa repita o número escolhido por outra pessoa antes dela? Então, agora é a probabilidade de que pelo menos uma pessoa repita o número escolhido antes dela. Então, agora você tem que olhar as 5 possibilidades, né? Que cada um vai. Na verdade, são 4, né? Porque o primeiro, quando vai falar, ele não vai repetir mesmo de ninguém. Mas do segundo em diante, você tem que olhar a probabilidade de repetir qualquer um dos anteriores, né? Então é pelo menos uma pessoa. Então ele está deixando a possibilidade também de mais de uma pessoa repetir. Então vamos lá. Qual é a probabilidade de pelo menos uma pessoa repetir o número escolhido por outra pessoa antes dela? Bem, aí como é que ele faz essa aí? Então, para calcular a probabilidade de que pelo menos uma pessoa repita o número escolhido por outra pessoa antes dela, vamos calcular primeiro a probabilidade de que ninguém repita um número anteriormente anunciado. Então ele foi para o complemento, né? Ele achou que era melhor trabalhar com o ninguém repetir. Então vamos lá. Aí ele diz assim: a probabilidade de que a segunda pessoa não repita o número da primeira pessoa. Ora, se a primeira pessoa escolheu um número e a segunda vai escolher, ela só tem 9 de um total de 10, né? Aí, quando ele vai para a terceira pessoa não repetir nem o da primeira, nem o da segunda. Então ele agora só tem 8 para escolher. Aí a quarta pessoa, quando vai escolher, só tem 7. E a quinta pessoa, quando for escolher, só tem 6. Então são essas as probabilidades de não acontecer. Ora, portanto, a probabilidade de que ninguém repita um número anterior anunciado é o produto, né? 9 sobre 10, 8 sobre 10, 7, assim por diante. Faz o produto, encontra esse número. Beleza. Então, essa é a probabilidade de não acontecer. Ora, mas como você está querendo a probabilidade de que aconteça, é o complementar. Então, é só fazer 1 menos o número que você encontrou. Está aqui a resposta. Essa é a probabilidade.
Aí faz umas continhas e diz que isso é isso aqui, ou seja, 69,76%. Mais provável do que não provável, né? Ele dá uma segunda solução aqui também, né? Uma solução alternativa, contando os casos favoráveis diretamente. Aí ele diz assim: a probabilidade de que da segunda pessoa escolher o número escolhido pela primeira. Ora, aí nesse caso é assim, né? A primeira pessoa que vai escolher tem 10 de 10. Aí a segunda pessoa que vai escolher só tem 1 de 10. Aí quando você faz esse produto, é 10 sobre 10 ao quadrado. Ou seja, 10 de 100, que é 10%. Isso que ele fez aqui é isso, né? Primeira escolha, segunda escolha. Tem aí assim por diante, né? Probabilidade da terceira pessoa escolher o número escolhido pela primeira, né? Aqui ele falou A, e aqui A. Ora, aí o número de possibilidades agora passa a ser 10 vezes 9, 90, né? Porque na primeira escolha você tem 10, mas na segunda escolha você só tem 9, então 10 vezes 9, 90. Então, como temos também o caso da terceira pessoa escolhida, como temos também o caso da terceira pessoa escolher o número escolhido pela segunda, então você tem 10 a terceira, ou seja, você vai ter essas duas vezes, bem, assim, né? Você tem nessa última aqui, né? Isso daqui no final vai ser multiplicado por 1 sobre 10 também. Por isso que você passa a ter o 10 a terceira aqui. Você tem os 90 de possibilidades e você tem o 10 a terceira porque você vai ter 1 sobre 10. Aí você passa a ter 18%. Aqui vai ser 10 a quarta, porque você vai multiplicar novamente por 1 sobre 10. E aqui você vai ter o 10 a quinta, porque você novamente vai multiplicar por 1 sobre 10. Aí você tem todas essas possibilidades, você soma possibilidade por possibilidade, totalizando exatamente o mesmo valor da questão anterior, né, do jeito anterior de fazer. Okay? Então é sempre acrescentando esse 1 sobre 10, que é o que sobra para outra pessoa fazer, né, para o seguinte fazer. Aí vai ampliando as potências embaixo. Bem, essa é uma forma alternativa. Eu acho bem natural pensar no complementar, né? Parece-me bem natural. Você vai reduzindo uma para cada um e depois o produtão. Eu achei essa mais natural do que a anterior, do que a seguinte, né? Que é a alternativa. Mas eu não sei, talvez algumas pessoas pensem pelo lado direto. Eu tenderia a pensar no complementar também. Ele apresentou como primeira solução complementar e colocou a outra como alternativa. Eu acredito que eu também seguiria por essa principal. Eu não seguiria a alternativa, não. Acho que essa seria a minha tendência. Oi, João. Eu segui esse primeiro método também de complementar. Eu percebi que na pauta da correção ele coloca lá como escrever as probabilidades de cada pessoa na letra B. Você pode A mexer aí. probabilidade, a pauta de correção aqui, a outra pauta de Calcular correção. a da B, de cima. A da primeira, do primeiro item, primeira alternativa. Ah, tá. Aqui, Isso. O item identificar, B, identificar as a condições. calcular as probabilidades de não repetição para cada pessoa. A Tá, primeira forma de certo, resolver da letra B. Eu certo. coloquei mais direto. O que eu tenho percebido é que às vezes tem soluções que eu escrevo coisas que, digamos, seriam desnecessárias para a correção do avaliador, e tem coisas como essa que, no meu ponto de vista, não era tão necessário de deixar tão explícito assim, mas que ele cobrou na pauta. Eu simplesmente coloquei da seguinte forma, né? Eu disse que como eram 5 pessoas que escolhiam os números de 1 a 10, uma por vez, aí a probabilidade do complementar, aí eu coloquei simplesmente o produto, aí coloquei as frações, né? 10 sobre 10, que seria a probabilidade da primeira, 9 sobre 10, que seria da segunda, só que eu não explicitei que cada uma daquelas frações ali era a probabilidade de determinada pessoa, se era da primeira, da segunda, da terceira, da Certo. quarta. Mas olha só, Então, não sei se. mesmo você não escrevendo linha por linha,
Mas se você deixou claro que aquele produto que você está falando é respectivamente as probabilidades de um, depois do outro, se ficou claro que era respectivamente, aí ele não tem como não avaliar, entendeu? Porque pelo que eu entendi, você teve a mesma ideia, só que na hora de escrever, você escreveu em bloco a ideia e ele escreveu linha por linha. Escrevendo em bloco ou escrevendo linha por linha, a pontuação deve ser a mesma. Só que você tem que deixar claro que aquele produto que você está falando é respectivamente para a segunda pessoa, para a terceira pessoa, para a quarta pessoa. Desde que tenha ficado claro, ele não tem como não dar a pontuação. Aí eu não utilizei o respectivamente, porque deveria ter colocado, como era um produto, né, a ordem dos fatores não mudaria o resultado. Então eu deixei também passar essa ideia do respectivamente, que seria importante. Esse é um desafio. Sim. Esse é um desafio, porque tem hora que eu estou escrevendo, aí eu fico com receio de escrever menos, tem hora que eu ainda não está batendo bem com essa questão. Tem hora que eu escrevo coisas que não são necessárias, horas que eu escrevo coisas a menos, então a gente vai equilibrar isso. Eu não sei se vou conseguir ser claro, mas acho que é uma informação importante para vocês. A minha ideia seria assim: se eu estou em dúvida se eu precisaria escrever mais ou menos, mas eu tenho certeza do que eu estou escrevendo, do resultado, eu opto por escrever demais. É melhor escrever demais do que escrever de menos. Agora, se eu estou em dúvida no resultado matemático, né? Aí às vezes é melhor você escrever de menos do que de mais. Porque veja bem, se eu tenho certeza do que eu estou falando e eu escrevo em excesso, detalho demais, dificilmente isso vai prejudicar a minha nota. Agora, se eu não tenho certeza do que eu estou falando, de repente dizer alguma coisa a menos pode significar não expor a minha insegurança em relação àquilo. Entendeu? Então, toda vez que você estiver redigindo uma solução e você estiver diante da sensação de que talvez fosse melhor detalhar mais e você tem segurança do que você está falando, é melhor errar por detalhar demais. Mas se você está diante de uma questão que você tem dúvida se aquele passo matemático está escrito da maneira mais correta possível, e você puder dar o passo matemático sem detalhar muito, você está em dúvida se ele está bom, e você puder dar o passo matemático sem detalhar muito, aí é melhor. Ou seja, você esconde quando você está inseguro e você detalha quando você tem segurança. Tá certo? Excesso de detalhe quando tiver segurança e esconder quando tiver inseguro. Oi, Demetrios. Professor, deixa o Demetrios falar. Não, João, pode falar depois. Outra dúvida, eu não sei exatamente como funciona, mas existe uma limitação de laudas por questão, né? Salvo engano, tem uma limitação de páginas que eles fornecem. Infelizmente, isso eu não vou saber te responder, mas vamos pesquisar. Depois é bom, porque eu não sei se tem essa limitação, acredito que possa ter. E outra questão é que é o tempo em si, né? Porque às vezes eu já penei um pouquinho algumas, não é penado, mas às vezes eu estou escrevendo uma solução, uma questão ali que eu domino ela bastante e eu quero explicar detalhadinho, direitinho, e acaba me tomando um tempo que eu precisaria pensar em uma questão na qual o raciocínio não sai de imediato. Tem que treinar isso. Aí, pois porque uma das buscas do Enki é você tentar deixar ali o máximo que você puder deixar de coisas positivas, né? Então é como fazer o Enem, né? O Enem é longo demais, muito texto, então você tem que procurar os textos mais curtos, o que você domina mais e tal, para você tentar fazer o máximo possível que resulte em pontuação, né? Para que você consiga a aprovação que você está buscando. E aí, realmente, às vezes você não pode demorar demais. Então, quando eu digo assim, detalhar em excesso quando você domina, é quando domina. Porque quando você domina, você não demora para detalhar. Você detalha, mas você detalha com segurança. Então, você detalha rápido, entendeu? Agora, se houver insegurança, aí você não consegue detalhar rápido. É algo a buscar mesmo. Diga aí, Demetrios.
Professor, eu achei uma resposta diferente. Aí eu não sei se é mais pertinente eu levar na aula presencial, porque fica meio de falar assim. Pode. Nessa parte, Ela está escrita? A resposta está escrita? tá. Pronto, você pode mandar no grupo, né? A gente discute no WhatsApp lá. Foi só essa parte que eu fiz complementar também. Eu achei as mesmas frações, só que eu achei uma fração a mais. Certo. Que aí eu fiz a fração para a segunda, terceira, quarta e quinta pessoa. Só que eu coloquei também para a primeira pessoa, porque eu coloquei assim, qual é a probabilidade da primeira pessoa escolher ali um... Ah, não, agora eu já vi. Eu fui falando aqui, eu já percebi. Eu coloquei assim, 1 sobre 10, né? A probabilidade dela escolher. Ah, tá. Olha, Eu tenho que multiplicar por 10 depois, então eu iria anular esse. essa coisa da análise combinatória, e da probabilidade, eu tenho trabalhado um pouco com isso recentemente na minha vida, mas eu lembro bastante quando eu dei aula no ensino fundamental e médio e quando eu estava fazendo o início da graduação, que o professor Simvaldo Gama e o professor Chico Potiguar, de vez em quando, levava problemas para a gente, relacionado à análise combinatória. E acontecia, às vezes, do livro ter uma resposta, Simvaldo Gama e Chico terem outra resposta, levar lá para o centro acadêmico e mais de um aluno ter respostas diferentes ao problema. E no final a gente acabava sentando e descobria, né? Um dizia assim, eita, esqueci de colocar tal condição. Aí o outro dizia, eita, essa minha contagem aqui está repetitiva, eu contei 2 vezes o mesmo elemento. Acontecia esse tipo de coisa recorrentemente. Por isso que eu considero os assuntos de análise combinatória e probabilidade os mais perigosos da matemática. Eles dão assim, um monte de respostas. Você bota na mão de 5 matemáticos, sai 5 respostas diferentes. E aí, para você chegar à verdade, dá um trabalho danado. Inclusive, a própria redação da questão, ela é extremamente perigosa, né? Porque quando o cara diz assim, pelo menos tal, você já sabe que vai contar aquilo e mais alguma coisa. E quando ele diz exatamente tanto, exatamente isso, aí você tem que contar aquilo ali com precisão. Tem que ser só aquela condição, qualquer condição fora daquilo não pode ser contada. Então é trabalhoso. Portanto, esse é um assunto que eu digo a vocês. Se você fez de uma maneira diferente e bateu o resultado, provavelmente a sua maneira está certa. Aí você pode até dividir aqui com um grupo, a gente vai olhar e provavelmente vamos todos aceitar a questão. Agora, se você fez e deu uma solução diferente, aí é importante colocar no grupo para a gente ver onde está o erro, onde está a falha, porque aí todo mundo aprende, porque a gente vê como não falhar daquela maneira, né, numa outra circunstância. Ou então a gente pode descobrir que aquela solução realmente é melhor do que a que está apresentada em algum texto, né? A gente pode descobrir que de repente é uma falha no texto. Mas é difícil, na maioria das vezes essas questões estão muito bem vistas já. Viu? Então, divide com a gente aí, manda as questões no WhatsApp. Uma das funções daquele grupo é essa. É para a gente poder discutir questões. Então vamos lá. Terceira. Na loteria Séptena, que tem a quina, né, tem a cena, então ele criou aqui a loteria Séptena. Na loteria Séptena, são sorteados 7 números distintos de 1 a 50. E a ordem com que estes números são sorteados não importa. Uma aposta simples é feita escolhendo-se 7 números, na tentativa de acertar os 7 números que serão sorteados. Se Antônio fez uma aposta simples, determine a probabilidade de ele acertar exatamente 6 dos números sorteados. Então tá aí. O cara tem 50 números, vai ser sorteado 7. Aí ele pergunta qual é a probabilidade do Antônio, que fez uma aposta simples, jogou 7 números, ele ter acertado 6. Né? Qual é a probabilidade dele acertar 6? Ou seja, a probabilidade dele ficar com muita raiva, né? Porque quase ganha o prêmio, mas não ganhou. Então, quantos ficariam assim? Qual a probabilidade? Bem, então, ele responde da seguinte maneira. Para que Antônio acerte 6 dentre os 7 números da Séptena, devem ser sorteados 6 dentre os 7 números escolhidos por Antônio. Então,
Antônio escolheu 7 e desses 6 estão certos. Então, você tem que considerar quantas maneiras Antônio tinha de escolher 7 dos 50. E para cada uma dessas maneiras que Antônio teria de escolher 7 dos 50, você ainda tem que ver quantas maneiras teria de 6 estarem certos, né? E aí ele resume essas coisas assim. Ele diz que a possibilidade de 6 dentre os 7 estar certo é uma combinação, né? É uma combinação de 6, de 7, de 6, perdão, de 7, 6 a 6, né? É assim que a gente diz. É uma combinação de 7, 6 a 6. Você tem 7 elementos. Não, é uma combinação de 7 que você vai agrupar de 6 em 6. Então, é o que ele chama aqui de combinação, né? 7, 6 a 6. Que são as formas possíveis. E se você tem 7, 6 a 6, dos outros 43, para cada um dos outros 43, você tem uma possibilidade dessa escolha de 7. Então, quando você vai olhar o número de acertos entre os 7, você está com a combinação dos 7, 6 a 6, agrupados de 6 em 6. E quando você vai olhar a escolha dos não certos, né? Então você tem 43 números, porque você tem 50 no total e 7 estão aqui, e você só tem um que vai estar errado. Então aqui são as possibilidades de escolha dos números que não foram escolhidos pelo Antônio, né? E aqui são as escolhas do Antônio, só que considerando apenas os 6, né? Dentre os 7 que ele escolheu, os 6 que estão certos. Então, a resposta do problema é justamente a probabilidade desse produto aqui, né? Então, vai ser essa combinação do 7, 6 a 6, vezes a combinação do 43, 1 a 1, dividido pelo número total de possibilidades de escolha. Ou seja, de um total de 50, ele pode escolher 7. Então, de quantas maneiras ele escolhe 7 dentre os 50? Então, isso que foi pedido aqui, né, determina a probabilidade dele acertar exatamente 6 dos 7, é dado por isso aqui. Combinação dos 7, 6 a 6, vezes a combinação dos 43, 1 a 1, dividido pelo número de possibilidades de escolha de 7. E aí faz as contas, né? Uma combinação dessa, né, uma combinação de n, P a P, ela é n fatorial, dividido por P fatorial, vezes n menos P fatorial, né? Aí ele faz essas contas, exatamente esses 50 sobre 7, você aplicar isso daqui, onde o n é 50 e o P é 7, né? É isso aqui, 50 fatorial vezes 7 fatorial, que é o P, vezes 50 menos 7, que é 43. Faz a mesma conta aqui do 7, 6 a 6, vai ficar 7 em cima, 6 aqui, e 7 menos 6, que é 1, então 7 sobre 6 fatorial. E aqui 43, 1 a 1, né? 43 aqui, 1 aqui, 43 menos 1 vai dar 42, então vai ficar justamente os 43, né? A resposta vai ser 43, que é essa combinação daqui. Aí ele faz as continhas, encontra esse número bonitinho aqui. Essa é a resposta. Esse número horrível aí é a resposta, tá? Então é a aplicação da noção de combinação, ou se você preferir, o número de Newton, né? O binômio de Newton, que é a mesma coisa, né? Isso daqui é exatamente o binômio de Newton, NP. Ele aplicou aqui. Chegou nesse número horrível aí. Bem, aí letra B. Se Antônio fez uma aposta simples, de quantas formas os 7 números podem ser sorteados para que Antônio acerte exatamente 5 números? Né? Agora vem a palavra, a forte palavra que está aí, é a palavra exatamente. Né? Exatamente 5 números. Então, olha, quando ele estava calculando com 7 números, sobrava 1, né? Na verdade, acertar 6, sobrava 1. Sobrava 1 errado. Agora, ele está na situação em que ele tem que acertar exatamente 5. Então, dessa vez, sobram 2. Né? Sobram 2.
Então, agora você vai ter que pensar nos dois, né, que ficam de fora. Né? Você vai jogar 7 mais 2 vão ficar errados. Então, você tem que olhar a combinação desses dois aí em relação aos 50. Então, você agora vai ter aqui 40, 2 aqui, você vai ter, bem, você tem os 7, né, dos 43, você vai jogar 7, então vai ter os 43, 2 a 2. Vai ficar assim, né? Porque você só vai ter 5 acertos. Então tem 2 aqui de bobeira, você vai ter que usar a combinação de 43, 2 a 2. Porque são os 50 menos os 7 que ele jogou, sobram 43. Né? E aí você tem que olhar para os 43, 2 a 2, que são os errados daqui também. Então a probabilidade dessa vez vai ficar, a probabilidade agora vai ficar a combinação do 7, 5 a 5, ou seja, dos 7 que ele joga, ele só acerta 5, exatamente 5, vezes a combinação dos 43, que são os restantes para completar os 50, 2 a 2, porque agora não é só um que fica errado, são 2, né? Tudo isso sobre a quantidade total de possibilidade de você agrupar de 7 em 7, ou seja, de você jogar 7 números de um total de 50. E aí o resto é conta, né? Usa essa mesma fórmula lá. Isso daqui vai ser 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Essa conta daqui. E esse 43 aí vai ser 43 fatorial sobre 2 fatorial vezes 41 fatorial. Que é a diferença 43 menos 2, né? Aí aqui vai ficar 43 vezes 42 vezes 41 fatorial, que vai cancelar com 41 fatorial daqui de baixo, e aqui vai ficar dividido por 2, então dá 43 vezes 21, é o que ele faz aqui, ó, 43 vezes 21. Então esse 7, 5 a 5 é esse 21, e o 43 vezes 21 é isso aqui. Essa parte de baixo está calculado aqui, bem, faz as contas e chega nesse resultado, certo? Bem, eu estou olhando para a letra C, eu estava falando da letra B, né? Da letra B. Mas a letra B, eu nem vi que era a letra C, porque é a mesma coisa aqui, ó, 43, 2 a 2. A diferença é o quê? Bem, aqui ele faz essa conta, forma 5 e tal, e o 43, 2 a 2, aqui ele faz separado, né? O que ele quer saber aqui na letra B é o que mesmo? Se Antônio fez uma aposta simples, determina a possibilidade de ele acertar exatamente 6. Eu estava olhando para a letra B mesmo. Tá, sim. Tá correto. A B ele quer a contagem apenas, e na C ele pede uma probabilidade. É verdade. Mas ele usa a letra B. Ele usa o item B. Eu olhei para C e vi as contas da B, nem notei que eu estava olhando para C. Mas é a mesma coisa, exato. Na letra B ele está pedindo só a contagem, né? E na letra C ele pede para você usar. Ele não diz exatamente o que está pedindo para você usar, mas é o uso da letra B que vai chegar a essa resposta, né? Bem, ok. Acredito que deu para entender como é a ideia e relembrar vocês dessas formulinhas, né? Então vamos falar de coisas que... Oi, João. Se eu quiser completar, pode completar. Vamos falar de coisas que esses assuntos vão dizendo que a gente não pode esquecer, né? Era isso que eu ia dizer, ia completar quais são os conceitos que a gente não pode esquecer para esses conteúdos. Mas você ia falar o quê? Que esse problema, eu lembrei do problema do ensino médio, na mesma estrutura. Eu, como agora sou professor, tanto no município quanto no estado, mas eu leciono para turmas de ensino fundamental. Aí eu fico um pouco distante do estudo desses conteúdos, assim. Mas eu lembrei lá, fui buscar lá no ensino médio, que eu tinha ficado bem curioso com a forma desse problema ser resolvido desse jeito. Mas com o tempo eu passei a entender. Então é como se ele tivesse que acertar, para ser exatamente 6, dentro do que ele escolheu, e acertar dentre os que não foram, o restante que não foi sorteado, né? Tem que acertar 6 entre os 7 sorteados, e aquele outro que ele apostou, né, que já que ele apostou em 7 números, uma aposta com 7, Sim.
o número que não for sorteado, ele tem que verificar quantas formas ele pode ser calculado, né, no restante, pode ser Exatamente. contado. Ou seja, ele tem que contar dentre os que ele joga as quantidades que ele acerta, e para cada quantidade que ele acerta dentre os que ele joga, ele ainda tem que contar quais são os dois números dos que ele não acerta, né? Dentre os 43 que resta. A quantidade que vai ficar, então, é a quantidade de acertos dentro da quantidade que ele joga, e para cada um desses acertos dentro da quantidade que ele joga, como é que se deu a combinação dos números que ele não acertou, dos outros dois, em relação aos 43, que é o que sobra. Aí a probabilidade total é o produto dessas duas coisas, né? E se isso não fosse feito, não faria sentido, porque no enunciado diz que ele apostou em 7 números. Então, se você fizer a conta apenas dos 6 e o outro, É, como é que vai fazer exatamente. com o outro? Exato. Tem que contar todas as duas possibilidades aí. Ok. É uma bonita questão. Sim, mas o que está ficando que a gente não pode esquecer? Resumindo aqui. A gente tem que saber a noção da contagem do tipo combinação, né? Ficou claro que a gente tem que saber a noção da contagem do tipo combinação. Então, só para relembrar a vocês, né? A combinação é quando você vai fazer agrupamentos de um certo conjunto de elementos, onde a ordem não importa. Se você considera João, Francisco, Antônio e Miguel, Miguel, João, Antônio e Francisco é a mesma coisa. Mudar a ordem não vai mudar a contagem. Então, para lembrar fácil do que é uma combinação, pensa em comissões, né? Se você vai formar você tem 5 pessoas, vai formar comissões de 3 pessoas, você vai estar fazendo agrupamento de 3 pessoas de um total de 5. Mas se você vai escrever os nomes, se você não está dando cargos diferentes a essas pessoas, você está só escolhendo, essas pessoas têm o mesmo valor, então não tem ordem. O João, a Maria ou o Antônio, ou o Antônio, a Maria e o João é a mesma coisa. Então, quando a ordem não importa nos agrupamentos que você vai fazer, isso é uma contagem do tipo combinação. Já quando a ordem importa, por exemplo, você tem 5 números diferentes de zero. Você vai escolher 3 para formar números com 3 algarismos. Então, 1, 2, 3 é diferente de 3, 2, 1. Então, os agrupamentos 1, 2, 3 e 3, 2, 1 se conta como agrupamento diferente. Então, a ordem aí importa. Então, quando a ordem importa, não é uma contagem do tipo combinação. É uma contagem que a gente chama do tipo arranjo. E, apesar de que não é tão difícil demonstrar, mas é bom manter na cabeça que a combinação ele é exatamente o número de Newton, né? Que é também escrito assim, combinação NP, sei lá, ou coloco N embaixo, o P em cima, ou sei lá como. Mas o que importa é você saber que isso é N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. O arranjo, como você vai considerar como diferente o agrupamento quando você muda a ordem, o arranjo ele é P fatorial vezes a combinação, né? Ou seja, vai ter bem mais elementos no arranjo de NP a P, porque a ordem importa. Então, quando você troca a ordem, você conta como elemento diferente. Por isso, o arranjo, né, que a gente escreve assim, arranjo NP a P, ele é P fatorial vezes a combinação. Ou, se você preferir, a combinação NP-AP, que foi o que a gente escreveu aqui em cima, ela é o arranjo NP-AP dividido por P fatorial. Ou seja, se você tirar esse P fatorial daqui, fica o arranjo. Fica o arranjo. O arranjo dividido por... é o contrário, né? O arranjo, eu fiz o contrário. O P fatorial desce para cá. Então, é o arranjo NP-AP dividido por P fatorial. Isso é a combinação. Eu disse ao contrário. A combinação NP-AP. Então, se você tirar esse P fatorial daqui, o que você tem é o arranjo, né? Ou seja, o arranjo NP-AP, ele nada mais é do que N fatorial dividido por N menos P fatorial.
Nessa teoria, vale a pena lembrar que uma permutação simples, né, de elementos, ela é n fatorial também. Então essas coisas devem ser lembradas, vai facilitar a gente a fazer essas continhas aqui, né, na hora que a gente precisar ter esses conceitos em mente, né, e essas formulinhas podem ajudar você a fazer conta. Calcular com n fatorial, acredito que todo mundo aqui já é bastante habilidoso com isso. Bem, quarta questão, vamos lá, né? Essa quarta questão passa praticamente pelo problema do teorema do resto chinês, que já vai lá para a aritmética, né? Sai um pouco da matemática discreta, porque na verdade o que é estranho é isso, é que boa parte do conteúdo dado em aritmética, que é de teoria dos números, ele também pode ser dito matemática discreta, porque a matemática é chamada discreta quando ela não lida com continuidade, ela lida com elementos um a um, né? Elementos que podem ser colocados, por exemplo, numa relação biunívoca com o conjunto dos números inteiros. Então, se você consegue colocar um conjunto numa relação biunívoca com o conjunto dos números inteiros, você está diante de uma matemática discreta. Então, só deixa de ser discreta a matemática quando você está com alguma coisa relacionada aos números reais, por exemplo. Aí você passa a ter continuidade, você passa a falar em pontos de acumulação, esse tipo de coisa. Aí você deixa de ter matemática discreta. Mas isso tudo que é dito aí na matemática discreta e boa parte do que é dito na teoria dos números pode ser dito tudo matemática discreta. Então, duas disciplinas que vão interagir, vão ter uma relação uma com a outra, né? Então está aqui. Considere as progressões aritméticas AN de termos de termo inicial 7 e razão 12 e BM de termo inicial 9 e razão 35. Aí determine todos os termos menores do que 1000 que aparecem em ambas as sequências. Então ele começa aqui, né? Ele usa o fato de que o termo geral de uma PA qualquer, né? Ele é o termo inicial mais n-1 vezes a razão, né? Que é o termo geral de qualquer PA. E aí ele coloca aqui que o AN, né? O AN, ou seja, essa daqui, ela é dada por 7, que é o termo inicial, e a razão vezes n-1. O BM é 9 e a razão vezes m-1. Aí assim ele diz que o AN ele vai ser 7, vai ser congruente a 7 módulo 12. Por quê? O que está escrito aqui? Aqui está dizendo que AN ele é igual a 12n menos 12, né? Mais 7. Não, acho que escrever assim não foi legal, não. Deixa eu voltar atrás. Quando a gente escreve assim, 12n menos 1 mais 7, né? Que a gente olha isso daqui como sendo dividendo, esse daqui como sendo, sei lá, o quociente. Tanto faz quem é o quociente, quem é o divisor aqui, né? Então vamos colocar esse como sendo divisor, esse daqui como sendo quociente, mais o resto, né? Mais o resto. No nosso caso, eu estou dizendo aqui que quando eu divido o AN por 12, o resto é 7. Né? Então, o divisor é o 12 e o resto é o 7. Então, ficou bom dizer assim. É isso que me leva a concluir que o AN ele é congruente a 7 módulo 12. Né? Porque o que significa dizer isso? Significa dizer que quando eu divido AN por 12, o resto é 7. Certo? É o resto da divisão. Todo divisor é congruente ao seu resto, módulo quociente, módulo o dividendo. Não é o contrário. Todo dividendo é congruente ao resto, módulo divisor. Agora eu disse certo. Bem, aí do mesmo jeito aqui, quando você olha para essa outra, você está dizendo que se aqui é o meu dividendo, aqui é o meu divisor, aqui é o quociente, aqui eu tenho o resto. Então o dividendo ele é congruente ao resto, módulo divisor, né? Dividendo é congruente ao resto, dividendo BM é congruente ao resto, módulo divisor, que é o 35. Ok. Então, ele transformou tudo em linguagem de congruência. Certo? Ele olhou como linguagem de congruência, olhou para a PA e colocou como linguagem de congruência. Aí ele tem um sistema de congruências para resolver, né? Se fosse um sistema mais complicado, você poderia precisar, talvez, do teorema do resto chinês.
mas ele não usa o teorema do resto chinês aí. O que, que ele faz? E nem usa a teoria dos números para fazer. Quer dizer, ele não usa, estuda aí a teoria dos números, mas ele não usa um aprofundamento da teoria dos números. Ele simplesmente vai trabalhar congruência por congruência. Monta o sistema, mas na verdade ele vai trabalhar uma por uma. Ele diz assim, na primeira equação temos isso, né? Porque o que significa dizer isso daqui? Significa dizer exatamente o que está escrito aqui, ou seja, ele volta, né, para a expressão anterior praticamente. Dizer que um número x, no caso aqui é o AN, dizer que um número x ele é congruente a um número A módulo número m, significa dizer que o m, né, significa dizer na verdade que a divisão de x por m e de A por m tem o mesmo resto. Mas uma consequência disso é que a gente pode dizer que o m divide o x menos A. É isso que nos diz a teoria. Ou, em outras palavras, o x menos A ele é um múltiplo do m, né? Diz que o m divide o x menos A. Então, ele é um múltiplo do m. Portanto, ele é um m vezes t, digamos assim. É um m vezes t. Ou, em outras palavras, o x ele é igual a mais m vezes t. Aí ele está dizendo aqui, ó, que dizer isso, dizer que x é congruente a 7 módulo 12, é a mesma coisa que dizer que x é igual a 7, que é o meu A aqui, mais um múltiplo do y, né? mais um múltiplo do 12. Aí ele botou um y aqui para indicar o múltiplo do 12, certo? Então esse cara, ele é igual a um múltiplo do 12 mais o 7. Bem, usando a mesma ideia, você vai ter aqui também, né, quando você falar dessa outra parte aqui. Um y qualquer, ele vai ser um múltiplo do 35. Cadê? Onde é que ele está aqui? Não, aqui. Onde é que está? Aqui, né? 12, não, perdão. Ele vai usar isso nesse aqui. Então, bem, mas olhando para isso daqui, isso é a mesma coisa que dizer que x ele é igual a 9, né, mais um múltiplo do 35. Que letra ele usou aqui? Não sei, ele usou algum? Não. Bem, mais um múltiplo do 35. Vou colocar aqui 35 vezes S, ou vezes... S. 35 vezes S. Então, dizer isso daqui é também a mesma coisa que dizer isso aqui. Ok? Bem, mas pronto, ele escreveu dessa maneira, né, com y sendo um y inteiro qualquer. Aí ele pega isso daqui e vai substituir nessa segunda, que é justamente x congruente a 9 módulo 35. Ele vai substituir esse x por isso aqui. Então ele passa a ter essa expressão. Aí ele brinca algebricamente com essa expressão. Ele passa o 7 para o outro lado, 9 menos 7 dá 2, então ele tem que 12y vai ser congruente a 2 módulo 35. Aí qual é a estratégia aí? É você usar as propriedades de operação com congruência. Quando ele vê o 35 do lado e ele vê o 12 do outro, ele pensa no múltiplo de 12 que chegue perto de 35, para ele saber pegar um número cuja divisão por 35 dê um resto pequeno. Aí ele nota que 3 vezes 12 vai dar 36. Aí ele faz isso. Ele está com essa situação aqui, 12y congruente a 2 módulo 35. Aí ele pensa, se eu multiplicar aqui por 3, né, a propriedade me diz o seguinte, que eu posso multiplicar aqui por 3 e aqui também. 3 aqui também. Então ele vai e multiplica, aí ele passa a ter 36y, né, 36y igual a 3 vezes 2, 6. Só que 36, quando dividido por 35, o resto é 1. Então, 36 e 1 é a mesma coisa. Então, ele está na situação aqui, né, ele está assim, 36y congruente a 6 módulo 35. Mas como 36 módulo 35 é 1, então ele está com 1 vez y congruente a 6 módulo 35. Então ele chega nessa situação. Y é congruente a 6 módulo 35. Mas isso significa dizer o quê? Significa dizer que o y ele é igual ao 6 mais um múltiplo do 35. Então, conclusão dele. X é isso.
e y é isso. Então dá para substituir o y aqui por isso. Aí ele substitui. Ó. Isso daqui tudo é o 12 vezes y. É isso mais 7. Aí ele multiplica 12 vezes 35, 420t, né? 420t, e 12 vezes 6, que dá quanto? 6 vezes 2, 12, mais 1, 72, 72 mais 7, 79. Pronto. Então ele conclui que o x ele é igual, né? O x se escreve como 420t mais 79. Mas o que foi que a questão pediu mesmo? Determine todos os termos menores do que 1000 que aparecem em ambas as congruências. Você está fazendo o quê? Você está resolvendo um sistema, ou seja, você está resolvendo ambas as congruências. Isso significa dizer que o x que resolve essa congruência, ele é assim. Você vai obter o x que você quiser, enquanto você vai variando o t inteiro. Né? Então você pode ir variando o t inteiro aqui o tempo todo. Ora, você está com essa situação, né? X é 79 mais 420t. Se você colocar t igual a 1, então x vai ser igual a 420 mais 79. Ele pediu todos os termos menores do que 1000. Se você colocar x igual a 0, ou t igual a 0, perdão, né? Que você pode variar o t aqui à vontade, você vai ter 79, que também é menor do que 1000. Determina todos os termos menores do que 9 que aparecem em ambas as congruências. Ok. Então, se você colocar t igual a 0, né, a ideia é encontrar isso menor ou igual do que 1000. Aí, se você colocar t igual a 0, você tem o número 79, que é menor do que 1000. Se você colocar t igual a 1, você tem um número também menor do que 1000, né, que essa soma dá menor do que 1000. Mas se você colocar t igual a 2, aí você já passa a ter aqui 840, e 840 mais 79 já vai dar 9, 11, 919. Então t igual a 2 ainda é menor do que 1000. Agora, quando você colocar t igual a 3, aí você vai ter 3 vezes 420, que já passa de 1000 e mais 79. Então, para os valores de t, pelo menos positivos, você tem esse. Como as congruências a gente considera os valores positivos, né? Ele quer, na verdade, valores aqui apenas positivos. Ele está com uma progressão que começa no 7. Então, a razão é 12. Então, essa progressão é uma progressão de números positivos e ele só precisa que o t varie do 0 até o 2. Passou do 2, passa de 1000. Então, ele diz que x é igual a 79 quando você pega 0, 499 quando você pega 1 e 919 quando você pega 2 e mais nenhuma resposta serve. Certo? Mais nenhuma resposta serve. Bem, qual recado essa questão nos dá? Que a gente tem que conhecer as propriedades operatórias de congruência, módulo M. Tá? Aí tem, você pegar um livro qualquer de congruência, tem uma proposição inteira lá dizendo todas as propriedades que você pode utilizar. Então, vai estar lá dizendo coisas do tipo, se você tem um certo A congruente a B, módulo M, você vai ver que vai ter várias propriedades. Por exemplo, se você pega um número C e multiplica, você vai ter C vezes A congruente a C vezes B, módulo M. Se você eleva ao quadrado, você tem A ao quadrado congruente a B ao quadrado, módulo M, e etc. Você vai ter várias propriedades operatórias, que foi o que a gente usou aqui, né? Na hora em que a gente multiplica por 3 para obter o 36 aqui, ó. Certo? O 36 surge dessa ideia. Então, são várias propriedades que você tem que criar intimidade com elas para resolver esse tipo de questão. E esse tipo de questão vai aparecer recorrentemente, questões que você precisa de propriedades de congruência módulo M, porque vai aparecer não só por causa da matemática discreta, como vai aparecer também por causa da aritmética, né? E, inclusive, lá na aritmética, a gente vai estudar muito mais questões sobre isso do que aqui na matemática discreta. Oi, Lívia.
Essa questão eu fiz parecida com a solução alternativa, no caso. Ah, dá uma olhadinha Só na que foi até alternativa. bem mais simples. Você achou a alternativa mais simples, né? Não, é porque aí Ah, também, né? ele usou Ele o fez de outro restinês. jeito, né? Ele usa o Foi, teorema. Só que aí, como eu já tinha feito algumas questões parecidas com essa, eu tinha feito só o MMC, que no caso dava entre 12 e 35, dava os 420, e como era uma... Eu fui fazendo a sequência, né? 7 mais 12. Aí o primeiro número em que se iguala as duas sequências era o 79. Aí do 79 eu só somei com o MMC. Aí 79 mais o 420 e depois mais de novo o 420. Correto. Aí seria encontrar os três números. Mas assim, só encontrava os três números encontrando o primeiro número, né? Tá. Dessa forma que eu fiz. Pela pauta que ele colocou aqui, né? Pela pauta que ele coloca aqui, mostrar o sistema, achar uma solução, ó, montar o sistema para ele era importante nesse primeiro modelo, né? Achar uma solução, escrever a solução e determinar os termos. Aqui ele diz, escrever a equação de Diofantina. Se em algum momento, para você fazer isso que você disse, você escrever a equação de Diofantina, até para ficar claro que você, para poder ter solução da equação de Diofantina, é preciso que o MDC entre esses dois aqui divida isso, né? Então, o máximo divisor comum entre esses dois divida esse, e o máximo divisor comum entre esses dois quem é? Não sei. 400. Não, o MMC, no caso. O MDC é 1. O MDC é 1. Pronto, o MDC é 1. O MMC que é o 420. Então, nessa segunda solução, ele queria que você encontrasse o MDC daqui para que ficasse claro que o MDC divide esse cara para mostrar que tem solução, né? Aí achar solução particular, escrever solução particular, ele queria que você usasse, nessa segunda alternativa aqui, ele quer que você use exatamente isso aqui, essa formulinha aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Ele quer que você use exatamente isso daqui, que é o teorema do restinês, né? Ele dá como terceira alternativa aqui. A sua forma de fazer pareceu mais com essa terceira ou com essa segunda? Com essa daqui, a alternativa normal ou a segunda? Pareceu com a segunda. Na verdade, não pareceu muito com nenhuma. Mas sua solução está certa. A solução deu certo, mas assim, a minha solução só deu certo porque, como se trata de uma sequência em que o primeiro termo foi encontrado facilmente, entendeu? Certo. O termo lá, 7, aí foi somando. Quando eu somei o 9, né? Somando com 35. O primeiro termo deu 79 em comum com as duas. Como achamos esse primeiro termo facilmente, aí, da minha maneira, encontrou os outros dois também facilmente. Certo. Essas outras maneiras dele no caso, se tivesse uma dificuldade para encontrar o primeiro termo, né? Sim, que foi o que o Demetrios acabou de dizer. Se o termo fosse muito grande, aí você precisava de mais matemática. Eu então, não resolver isso. Ele fez um problema com a numeração pequena, aí permite você fazer o que você fez, né? Isso, mas dependendo com a numeração grande, eu não conseguiria fazer dessa forma. Então, existe uma possibilidade do avaliador te dar boa parte da pontuação da questão, mas não te dar toda, por achar que o que você fez só foi possível fazer porque a questão era simples. E você não usou a matemática robusta que ele espera que você mostre que aprendeu, entendeu? Mas não deixasse de fazer de jeito nenhum. Tinha que fazer a questão mesmo que fosse exatamente assim como você falou. Oi, Felipe, você ia falar alguma coisa? Então, professor, essa questão, ela está no livro de matemática discreta, se eu não me engano. Sim. O assunto de PA. Sim. Tanto é que a gente resolveu em sala com o professor no primeiro período. Aí, eu acho que o que a Lívia está falando é uma forma de resolver usando só PA. Sim. Que foi a forma que a gente fez na época. Inclusive, foi a forma que eu fiz essa questão aqui. Então. Igualei a N igual a BN, a N igual a BM, e aí eu isolei N igual... Fiz M em função de N, e aí fui analisando. E aí estabelecendo condições, porque M e N são pares, ou melhor, são números naturais, e M tem que ver um critério de divisão aí por 12, e aí por causa disso o M tem que ser um número ímpar. E aí, reorganizando, a gente chega no primeiro termo.
E aí a gente percebe que a razão é uma nova PA, cujo primeiro termo vai ser o 79, e a razão é igual ao MMC entre as razões das duas iniciais, que é 12,35. E É, aí que chega nessa PA aí, 79T mais 420. sim. Algo assim, por aí. Então é exatamente o que a gente estava comentando. É possível fazer porque o número do MMC encontrado não é um número tão grande. E aí, provavelmente, o avaliador vai ter que aceitar pelo menos boa parte dessa questão, porque o máximo que ele pode querer dizer é: poxa, mas eu queria que você usasse uma matemática mais sofisticada, eu queria que você escrevesse em linguagem de congruência, eu queria que você escrevesse o teorema do resto chinês, mas você deu um jeito de resolver sem isso, e só foi possível se dar esse jeito porque meu número de MMC era pequeno. Mas aí o problema era dele, né? Ele que colocasse um MMC extremamente difícil do cara achar para o cara ser obrigado a usar uma matemática mais robusta. Então eu acredito que boa parte da pontuação ele seria obrigado a dar. Oi, João. Só um comentáriozinho que talvez esteja associado. No teorema chinês do resto, a solução ela é módulo MMC. É. Ela toma um módulo. Então, seria como se fosse uma aplicação, mas sem citar, né? No teorema chinês, lá em discreto a gente fez realmente usando raciocínio com progressão aritmética. Mas o MMC ele vem também como se fosse uma aplicação do teorema chinês. Aí isso tudo depende muito do que vai vir na cabeça do cara que está fazendo a prova, né? O cara que está fazendo a prova vai estar lá meio nervoso, a arma que vinha na mão ele vai usar. Às vezes vai ser um pouco diferente do que foi estudado em teoria. Bem, legal. Mais uma que deixa um recado claro do que a gente precisa ficar sabendo. Quinta questão. Bem, dispomos de 7 bolas pretas indistinguíveis entre si e de 5 bolas brancas indistinguíveis entre si. De quantas formas distintas podemos colocar em fila essas 12 bolas, né? Então você tem 7 bolas pretas indistinguíveis entre si, 5 distinguíveis entre si, e de quantas formas distintas podemos colocar em fila essas 12 bolas, letra A. Bem, se todas essas bolas, se todas fossem distintas, a resposta seria 12 fatorial, né? Então, ele está dizendo a você o seguinte: se você vai colocar 12 e elas fossem todas distintas, então o que aconteceria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, na primeira escolha você teria 12, na segunda escolha você teria 11, na terceira escolha você teria 13, elas são distintas, e a cada um que você pegasse não havia mais nada para colocar repetido. Então, 13 não. Eu aumentei ao invés de diminuir. 10, né? E assim por diante. E aí você iria até a última, que seria uma última possibilidade, e o que você estaria era diante de 12 fatorial. Se todas fossem distintas, era isso que iria acontecer. Mas ele diz assim: como as bolas pretas são indistinguíveis entre si, assim como as bolas brancas. Isso faz com que tenhamos 7 fatorial anagramas idênticos de bolas pretas e 5 fatorial anagramas idênticos de bolas brancas para cada um dos 12 fatoriais. Ou seja, de todas essas escolhas que você tem aqui, você tem uma parte para as 7, outra parte para as 5. Né? Uma parte para as 7, outra parte para as 5. Então, dessas 12 fatorial, que seria o total de possibilidades, se todas fossem distinguíveis de fato, né? Então você teria, para essas 12, você tem para essas 12 fatoriais, isso para o produto das possibilidades das 7 fatoriais para o caso das pretas e das 5 fatoriais para o caso das brancas. Então, na verdade, a resposta é essa, né? A probabilidade é isso daqui. Número total, se elas fossem totalmente indistinguíveis, sobre a possibilidade das indistinguíveis pretas e das indistinguíveis brancas, né? Então, fica 12 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 5 fatorial. Bem, essa conta se faz assim, né? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial
vezes 5 fatorial. Bem, isso vai cair o 7. E aí você pode dar uma maneirada nas outras também. Como é que eu faço? Deixa eu ver. 12, 11, 10, 9, 8, dividido por... O 7 fatorial foi embora, mas ficou 5, então 5, 4, 3, 2, o 1 nem precisa. Tiro o 5 aqui, aqui ficam 2. 4 vezes 3 dá 12. E 8 dividido por 2 dão 4. Então fica 44 vezes 9. 44 vezes 9. Tá certo isso? Acho que não. Errei alguma coisa. Multiplicar por 2. Faltou o quê? Quando você simplificou 10 por 5, ficou um 2 lá em cima ainda. Ah, sim. 10 por 5, 2. Ah, faltou 2. Então é o dobro disso, né? É. Falta multiplicar por 2, como você disse. Então dá 18, dá 44 vezes 18, que vai dar isso aqui, 792. Né? Dá 44 vezes 18, dá isso. Beleza. Então é isso. Ele é observar que você tem essas possibilidades se todas fossem indistinguíveis, mas a probabilidade é essa quantidade sobre o total sendo indistinguíveis a parte preta e indistinguíveis a parte branca, né? Ou seja, você tem um produto, talvez uma maneira de escrever isso fosse assim. Talvez escrevendo assim, né? 12 fatorial é o total, não. Não tem sentido escolher um. Eu pensei de pensar para um assim, 5 fatorial vezes 12 fatorial sobre o 5 fatorial, assim separado. Não, aqui não, 12 não. Se eu considero as 12, então também fica. O 1 poderia tanto ficar nessa como ficar na outra, no seu raciocínio, né? Então você faz a escolha das é porque separar também, não sei, somando talvez, a noção de soma, talvez pensando como soma, não sei, o total aqui é 5 e 7, e aqui seria 7 mais 5 fatorial, talvez pensando, lembrando que isso é uma coisa que você olha separadamente, 7 e 5, não sei, mas a noção é essa. É que você olha as indistinguíveis no geral, no total. Essas indistinguíveis são as possibilidades que lhe interessa contar, sobre a possibilidade total, separando em pretas e brancas, né? 7 fatorial e 5 fatorial. Bem, aí a letra B possivelmente usará a ideia da letra A e vamos ver se fica clara a letra B. Tem uma letra C? Não, né? Só tem letra A e B. Bem, de quantas formas podemos calcular em fila 12 números inteiros distintos, sendo 7 números pares, pronto, e 5 números ímpares, de forma que os números pares entre si e os números ímpares entre si estejam em ordem decrescente. Bem, ele colocou só a ordem decrescente agora. Então vamos lá. Ele diz assim, quer dizer, olha para a letra A e vamos ver se a gente consegue usar para a letra B. Se tanto os números pares entre si e os ímpares entre si estão em ordem crescentes, de quantas formas podemos colocar em fila 12 números inteiros distintos, sendo 7 números pares e 5 números ímpares, de forma que os números pares entre si e os números ímpares entre si estejam em ordem crescente. Então, a gente vai alinhar pares e vai alinhar ímpares, só que quando você olha para os pares, eles estão em ordem crescente, e quando você olha para os ímpares, eles estão em ordem crescente, né? O total de números vai ser 12. Só que quando você olha para os pares separadamente e para os ímpares separadamente, eles estão em ordem crescente. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Se tanto os números pares entre si e os números ímpares entre si estão em ordem crescente, então pelo item A, é como se tivéssemos 7 bolas pretas indistinguíveis, ou seja, mistura, né? Entre elas, você não consegue ver a diferença entre elas, entre si, assim como 7 bolas brancas
já que as posições relativas entre os pares entre si e os ímpares entre si não devem ser modificadas. Ou seja, você não conta separado, vamos supor, por exemplo, 2 e o 4. Né? 2 e o 4. Você não pode mudar a posição. Então, quando ele pensou aqui em bolas pretas e bolas brancas misturadas, se essa bola preta é A1 e essa outra bola preta aqui é A3, você não conta diferente. E se você colocar A3 aqui, é 1 aqui, né? Elas são indistinguíveis. Então, o 2 e o 4, eles não vão também poder mudar de posição. Não vou poder trocar o 2 e o 4 de posição. Então, estou na mesma situação daqui. Eu não conto como coisa diferente se eu trocar as duas bolas pretas ou as duas bolas brancas, né? Elas são indistinguíveis. Então, eu estou na mesma situação que 7 bolas pretas indistinguíveis entre si, assim como 5 bolas brancas. Já que as posições relativas entre os pares entre si e entre os ímpares entre si não podem ser modificados. Então, entendem? Do mesmo jeito que eu não posso trocar a posição dos números, que tem que ser fixado, então eu só conto uma vez. Só conto uma vez. Sempre estarão sempre na mesma ordem. Por mais que eu mude as posições, faça agrupamentos com posições diferentes, mas se eu tenho lá 2, 4, 6, 8, o 2 pode estar mais perto do 4 numa situação, numa outra situação ele está mais longe, o 4 está mais perto do 6, o 6 está mais perto do 8, o 8 está mais perto do 6. Todos estão juntos, por exemplo, é uma contagem possível, mas a ordem deles eu nunca conto. Se eu mudo a posição, eu não vou ter a possibilidade de contar a ordem diferente, né? Porque tem que estar em ordem crescente. Isso equivale à minha contagem lá das bolas brancas e bolas pretas, em que trocar a posição de duas bolas pretas não conto diferente, porque elas são indistinguíveis. Quando eu olho para elas eu não vejo diferença. Portanto, quando eu troco posição, eu não conto de novo. Então, trocar posição não importava na letra A. E na letra B, trocar posição eu não posso. Na letra A, trocar posição eu não conseguia contar, que era um outro agrupamento. E na letra B, eu não posso mudar a posição. Então a contagem é a mesma, porque só conta uma vez. Tá certo? Eu esperava que a letra B ajudasse a entender a letra A, por isso que eu estou chamando a atenção a isso. Tá? De forma que os números pares entre si e os números ímpares entre si estejam em ordem crescente. Ou seja, é como se os números fossem indistinguíveis, porque eu trocar a posição deles, não poderia contar diferente. Então, não troco a posição. Posso trocar nas bolas, mas não posso trocar nos números. Só que quando eu troco nas bolas, eu não conto. Então, no final, a quantidade é a mesma. Né? Eu estou numa situação que mimetiza a situação anterior. Se eu tirar o indistinguíveis daqui, aí acabou. Aí o problema não tem solução mais nessa mesma forma. Né? O fato de eu dizer indistinguíveis aqui me garante que eu só vou contar uma vez, não importa se eu trocar a ordem das bolas. E aqui eu sou obrigado a manter a ordem dos números porque eu quero que seja em ordem crescente. Aí um problema equivale ao outro. A resposta é a mesma. Certo? Ele diz aqui uma solução alternativa, vamos ver. Bem, temos 12 bolas, das quais 7 são pretas indistinguíveis entre si e 5 são brancas indistinguíveis entre si. Então, basta escolher a posição das 7 pretas, o que pode ser feito, né, fazendo a combinação de 12, 7 a 7. Né? Aquela velha história lá, 12 fatorial, 7 fatorial, 5 fatorial, né, que é a diferença de 12 menos 7. Então, basta escolher as 7 posições, né, das 12 que eu tenho, as 7 posições das 12. Então, agrupar 12 de 7 em 7. Depois é só fazer a mesma coisa, né, para 5. Você vai pegar, depois é só colocar as 5 brancas nas posições vazias, ou seja, você conta para as 7 e as que ficarem, as que sobrarem nas outras posições é que você vai contar para as 5. Então, portanto, a resposta é, bem, se você já escolheu as 7 posições para as 12, né, já escolheu as pretas, já colocou lá as pretas, para as brancas só sobra uma posição. Não tem mais opção, porque as brancas são indistinguíveis. A ordem não importa. Eu só vou pegar as brancas e colocar nos lugares vazios. Então eu penso a maneira de arrumar as 7, né, das 12 arrumar as 7, e as 5 que restam vai ficar na posição que ficar.
Então você tem a quantidade que você contou para as 7 e para cada um que você contou para as 7, a 5 só é espelho. Ela simplesmente vai ser obrigada a ficar naquela posição. Portanto, a resposta aqui é isso daqui vezes 1, que dá exatamente 792. E a letra B é mimetizar o problema anterior, vai dar a mesma coisa, né? Mesma ideia. Comparar os dois problemas vai dar a mesma coisa. Certo? Então, talvez essa alternativa aqui ainda deixe mais claro a solução da letra da anterior, né? Talvez essa alternativa explique isso. Bem, aí falta de correção, determinar a permutação total, se forem distintas, concluir que é uma repetição e calcular corretamente. E a letra B, ele simplesmente diz calcular corretamente. Se você der cambalhota para poder calcular, se você, sei lá, escrever uma receita de um bolo, mas calcular corretamente, ele deixa totalmente aberto o jeito que você vai fazer. Se você conseguiu calcular corretamente e deixou claro o cálculo, acabou o problema para ele. Ele vai colocar certo ali na letra B. Não é imediato não, né? É um raciocínio meio chatinho de fazer. Diga, João. Professor, achei interessante, eu tenho percebido alguns problemas de combinatória, é que geralmente, às vezes ocorre muito de ter um problema diferente, que quando você o enxerga trocando os objetos, relacionando com algum outro problema mais clássico, ele se esclarece, né, bem mais facilmente, fica melhor esclarecido. Por exemplo, esse daí, quando ele associa a questão dos anagramas, eu acho que é quase que imediato um caso de permutação com repetição, né, de elementos. Exatamente. E isso já é um resultado já conhecido. Então, assim, o fato de você citar que se trata de um problema de permutação com repetição e apresentar a fórmula e calcular, no meu entendimento, seria uma forma de dizer que está correto. Só que na pauta de correção, um dos itens lá, ele explicita que você tem que dizer que caso não houvesse as repetições, caso as bolas também não fossem indistinguíveis, você deveria citar isso como parte da solução. Ele está na pauta lá. Só que nesse caso que eu falei agora, eu não estaria, porque eu estaria dizendo, se trata de um problema de permutação com repetição, assim que se calcula, esse é o resultado. Mas aí eu acho que caberia algum recurso, caso eles... Né? Eu entendi. Quer dizer, quando a questão dos anagramas, quando ele faz essa conta aqui, que ele coloca o 7 e o 5, né? Lá no anagrama a gente está acostumado a dizer assim, né? Que você vai pegar o número total de letras, né? E vai dividir pelas repetições, que são justamente 7 e 5, que são os itens que se repetem. Como elas são todas indistinguíveis, então você, a princípio, teria que contar todas as permutações das 7 e todas as permutações das 5. Então, por serem indistinguíveis, seriam permutações de coisas repetidas, né? E aí, por isso, passa lá para dividir. É a mesma noção mesmo de anagrama. Então, eu acho que na hora em que você diz que é um anagrama, automaticamente você já está dizendo, na hora que se compara com o anagrama, automaticamente você já está dizendo que se não houvesse repetição, a conta não era daquele jeito. Então, você já cala o cidadão de imediato. Se não está colocado na pauta, mas é algo que caberia sim um recurso, com certeza. Olha, quando ele cita anagrama, ele já mostrou que ele sabe que se não houvesse a repetição, a conta não tinha aquele fatorial ali embaixo. Citar anagrama já justifica o fato de você dividir por 7 fatorial vezes 5 fatorial. Acredito eu que resolve. E essa questão, acho que ela mostra bem isso que eu falei, né? Ela relaciona as bolas com os anagramas e depois ela relaciona listar números em ordem crescente. Outro problema também. Pode falar. Eu tentei conduzir minha fala de tal maneira que a gente pensasse o problema ao invés de recorrer única e exclusivamente à fórmula de anagrama. Mas realmente, quando ele na solução ali, ele fala em anagrama, ele mata totalmente a ideia.
Tem outro que a gente estudou também que eu achei bem curioso. Eu acho que era combinações completas, não sei o nome não lembro se é exatamente isso. Que é o problema de você distribuir uma quantidade de bolas em caixas. Aí, para você resolver, por exemplo, descobrir o número de soluções de uma equação lá, por exemplo, x mais y mais z igual a 102 soluções inteiras. Aí você imagina a equação com base nesse problema, como se as incógnitas elas fossem as caixas, e acaba sendo uma melhor forma de compreender. Eu acho assim fascinante os problemas de combinatória. Eles são mais desafiadores no meu entendimento, mas são problemas muito belos. Eles são tão desafiadores que eu só gosto de resolvê-los amadoristicamente, assim, quando não é uma coisa que eu tenha que enfrentar, por exemplo, um curso, que eu tenha que passar naquele curso, porque a gente fica muito perdido. Tem que fazer uma prova em que, graças a Deus, não é só probabilidade que cai no ENC. Porque se a prova fosse toda de probabilidade, eu morreria de medo. Quando eu fiz o meu primeiro Enem, depois que eu voltei do doutorado, não, minto. O Enem que eu fiz para entrar na engenharia civil antes de sair para o doutorado. Eu errei 3 questões e as 3 questões que eu errei eram todas de probabilidade. Simplesmente, se eu tivesse a fórmula no bolso, eu teria resolvido o problema. Mas para desenvolver o raciocínio e entender que ideia ou que fórmula eu usaria, eu não estava preparado para isso. E aí eu notei, por exemplo, hoje se eu for fazer uma prova do Enem, se existe uma coisa que eu revisaria em matemática, a única coisa que eu revisaria em matemática provavelmente seria a probabilidade. O resto eu iria com a cara e a coragem, com o que eu sei mesmo. Realmente é extremamente perigoso, é um assunto que derruba facilmente um monte de gente boa. Obrigado, professor. Sexto. Considere agora a sequência em que você tem repetições, né? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, etc. Formada por duplas de números inteiros iguais, iniciando em 1, sendo cada número da dupla seguinte o sucessor do número da dupla anterior. Aí seja Fn a soma dos n primeiros termos da sequência acima. Então, a soma dos n primeiros termos da sequência acima. Aí calcule F23 e F50. Aí, letra B, determinar uma expressão de Fn em função de n, no caso em que n é par e no caso em que n é ímpar, né? Veja, quando n é par, você garante que vai estar, né, vai ter uma quantidade de todos os pares envolvidos, digamos assim, todos os pares envolvidos nessa sequência estarão sendo considerados. Quando n é ímpar, você vai estar considerando todos os pares até o penúltimo. O último passo será considerado o primeiro termo dele, né? Então veja que é importante aqui quando ele fala em n par e n ímpar. Então vamos lá. Ele pede para você calcular o F23, né? Determinar o F23. Então, poxa, se são 23, né? Se você só considerar um aqui, né? Quando você chegar no 12º, você vai estar chegando no 24º elemento, né? Já que é de 2 em 2. Então, como você quer o F23, quem é o N mesmo? Deixa eu só garantir aqui. Formar sendo cada dupla seguinte do termo anterior, seja Fn a soma dos N primeiros termos. Então, se eu estou pensando no 23º termo, eu vou estar nessa situação aqui, né? No finalzinho você vai chegar no 11, no 12, mas o outro 12, né, que completaria o par aqui, ele não entra. Então, tua soma é essa, 1, 2, 2, 3, 3, 11, 11 até o 12. E aí, o que ele vai observar? Ele vai observar que isso daqui é o dobro, né, de eu fazer a soma só até o 11. 2 vezes até aqui, né? Isso é o dobro de eu fazer a soma só até o 11. E depois você vai somar mais 12. E aí essa soma até o 11, você usa a noção de soma dos termos de um APA, né? A soma dos termos de um APA, ela é o primeiro termo mais o último termo, né?
mais o último termo dividido por 2 vezes a quantidade de termos, né? O primeiro termo mais vezes a quantidade de termos. Então, o primeiro termo é o número 1, o último termo é o número 11, está dividido por 2 vezes a quantidade de termos. Então, isso é essa soma daqui. Aí multiplica por 2 e depois soma 12 e dá 144. Então, assim ele calculou o F23. E aí ele pede para você calcular no número ímpar e depois no número par, exatamente para você sentir a presença do par completo, no último o par sendo completo, e no outro caso do último sendo só o primeiro termo, né, do par. Então, nesse primeiro, quando foi calcular o 23, um dos números 12 ficou de fora. Mas quando ele vai calcular o 50, aí o último 25 vai entrar na brincadeira. Então, agora é 2 vezes a soma só do 1 até o 25. Aí, novamente, a soma do primeiro termo com o último, dividido por 2 vezes a quantidade de termos, que é a soma dessa PA aqui, que é uma PA de razão 1, né? E aí, multiplica por 2, faz essa continha, dá 26 por 2, que é 13, soma o 25, soma o 25, não, aqui não precisa somar, porque o termo não está separado, é só vezes a quantidade mesmo. Ok, faz essa continha, 650. Acabou o problema da letra A. Mas a letra A nos deixa o recado do que a gente tem que pensar para a letra B. Aí ele diz aqui, no caso de N ser par, então temos. Bem, aí ele vai e calcula o F do 2, né? Aí 1 mais 1, 2 e pronto. Aí ele calculou também, ele está querendo encontrar uma recorrência, né? Uma expressão para recorrência. Aí ele calculou o F de 4, que seria 1 mais 2, tal, 6. Então ele observou isso, né? O F do 2 é 2, enquanto que o F do 4 é 6. Ok. Ele quer um F do N. Então o F do N é 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, até chegar justamente na metade. Como o N é par, o último termo do par vai entrar na brincadeira. Então o N sobre 2 também vai entrar na brincadeira. Aí, usando a mesma ideia, né, isso daqui é 2 vezes essa soma, e essa soma é a soma de uma PA, onde o primeiro termo é 1, o último termo é N sobre 2, tudo isso sobre 2, vezes a quantidade de termos, que é 2. Pronto, fez a conta, encontrou isso. Ficou claro, né? Aí vamos para ímpar. Quando o N é ímpar, aí o finalzinho não inclui todo mundo, né? No finalzinho, você vai estar com o N menos 1 sobre 2, vai entrar, o N menos 1 sobre 2 vai entrar, mas o N menos 1 sobre 2 mais 1, ou seja, o próximo termo, ele só entra uma vez, né? Ele não vai ter o outro aqui. O N menos 1 sobre 2 mais 1, que aconteceria se a quantidade fosse par. Esse último termo ele entra sozinho. Então ele expressou dessa maneira. Maneira interessante de ver, né? Pronto, aí agora é só organizar as coisas. O que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que até aqui dá para ver como uma PA. Né? Até aqui dá para ver como uma PA. Quer dizer, dá para colocar 2 vezes. Ele não fez isso, né, pelo visto. Dá para colocar como 2 vezes. Bem, até aqui dá para colocar como 2 vezes uma PA, onde o primeiro termo é 1, o último termo é N menos 1 sobre 2, tudo isso dividido por 2 e multiplicado por N menos 1 sobre 2, que é a quantidade. Né? Dá para fazer a conta dessa maneira. Faria esse 2 com o 2, acredito que sim. Bem, faz essas contas e você vai encontrar isso aqui. Você vai encontrar isso aqui, na verdade. Não. Aqui aqui vai dar 2 menos 1 dá 1. Essa parte aqui, ó. Ela é isso aqui. E essa parte aqui, ele pode tirar dessa ideia aqui. Né? Aí aqui ele organiza, N menos 1 mais 1 vai cair, vai multiplicar, né? Vai multiplicar todo mundo. Bem, aqui é só fazer conta. Faz essas continhas e vai encontrar isso aqui, esse quadrado. Certo? Aqui é conta, né? Aqui eu não preciso ficar detalhando para vocês, não, vocês entendem. O que importa é ele ter visto essa parte aqui, né? Ele separou aqui quando era par, que vai até o final, portanto surge uma PA. E nessa parte aqui você tem uma PA até aqui e depois você tem esse termo a mais
porque a quantidade é ímpar. Legal a ideia, é só ter coragem de algebrizar sem medo. Se alguma daquelas contas que vocês fizerem ali não bater, se vocês olharem as contas ali não bater, vocês me avisam aí, mas acredito que sim, dá para ajeitar aquelas contas, aquela igualdade ali é verdadeira. Porque não é o objetivo da gente ficar só olhando conta, né? Nossa ideia é entender o problema. Então pronto, esse problema acredito que está entendido. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Temos 15 minutinhos ainda, vamos ver mais uma. Sétima. Escreveremos números no sistema decimal utilizando apenas os algarismos 3, 4 e 6. Quantos números com até n algarismos podemos obter? Bem, então letra A, né? A gente só tem o 3, o 4 e o 6 para escrever. Então, quantos números com até n algarismos podemos obter? Ora, eu acho que era natural, né? Quem fosse ficar pensando nessa questão, como ele botou um n qualquer, só poderia pensar, bem, com n igual a 1, eu posso considerar até 3 números, né? Teria 3 números. Com n igual a 2, bem, aí seria os pares possíveis aqui, né? O 3 com 4, o 3 com 6, o 4 com 3, o 4 com 6, o 6 com 3, o 6 com 4. Já teria visto todos, né? Já, então 6, né? 6 possibilidades. E assim por diante. Acho que um primeiro raciocínio natural é a pessoa pensar nisso, né? Mas vamos lá, vamos acompanhar o jeito que ele fez. Ele diz aqui, bem, indicando por Bn a quantidade desses números com n algarismos, temos. Bem, ele fez isso, né? Para B1, ou seja, quando você tiver só 1, você tem 3. Para 2, você tem 3 ao quadrado. Aí, testando 3, você percebe que dá 9. E assim por diante. Ou seja, essa brincadeira que eu acabei de fazer, né? Para n igual a 1, você percebe que tem 3 possibilidades. Para n igual a 2, você percebe que tem 6 possibilidades. Aí, para n igual a 3, né, você vai ter 1, 2, 3 escolhas. Ah, é porque posso repetir também, né? Posso repetir. Então, se eu posso repetir, aqui é 3 ao n igual a quadrado. 2, 9, não? Aqui 9. Que eu posso repetir. Não tinha pensado na possibilidade de repetir. Aí n igual a 3, eu tenho 3 possibilidades, 3 possibilidades, 3 possibilidades. Então, 3 a terceira. E assim por diante. Então, vai ficar 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, 3 a terceira e assim por diante. Isso é uma coisa que ele espera que você tenha percebido. Ok, é porque eu esqueci da repetição. Mas quando a gente lembra da repetição, então é essa conclusão que a gente chega mesmo. Ok, isso é verdade. Dá para ter percebido porque você tem a repetição. Aí, assim, a quantidade de números com até n algarismos vai ser 3, 3 ao quadrado, tal, até 3 elevado a n. Beleza, né? Sem problema. Aí logo, aí daqui em diante você vai pensar um pouquinho, algebrizar um pouquinho para poder chegar à conclusão, porque o que você quer encontrar é uma expressão para o Sn. Você vai tentar tirar daqui uma expressão por Sn. A ideia dele foi, se ele multiplicar por 3, essa ideia é aquela ideia que a gente vê na hora em que vai estabelecer aquela fórmula da soma dos termos de uma PG. O que ele faz? Ele multiplica por um número Sn e aí ele faz com que a sequência ande uma casa para frente. Depois ele faz uma diferença ou uma soma conforme a necessidade. Aí nesse caso aqui, o que ele fez? Ele pegou isso daqui e multiplicou por 3. Então quando ele multiplica 3 vezes o Sn, ele passa a ter 3 ao quadrado, né? E 3 ao quadrado mais 3 à terceira, mais etc., até mais 3 elevado a n mais 3 elevado a n mais 1. A questão é que quando ele faz isso, ele passa a ter essa parte aqui, ó, até o 3 elevado a n, e ainda, além dessa parte, ele tem, né, além dessa parte aqui, ele ainda tem o 3 elevado a n mais 1. Então, quando ele faz essa conta, ele passa a ter isso, né? Passa a ter isso, que é essa parte, com um termo a menos, essa parte aqui, até aqui, é essa parte, né? E ainda acrescenta o 3 elevado a n mais 1.
E obtemos assim que, se você fizer a diferença, né? 3SN, que foi o que você acabou de fazer, menos o SN, que é o que você tinha. Então, essa parte daqui, ela vai se cancelar, né? Essa parte daqui é o que vai se cancelar. Quando você fizer isso menos isso, essa parte desaparece. E aí fica esse 3 elevado a n mais 1 e fica o menos 3, né? Então você chega à conclusão que 2 vezes o Sn é isso. Aí passa a dividir. Passa o 2 para dividir e você tem uma expressão para o Sn. Então, de novo, é só brincadeira de contas. Só que você tem que ter a criatividade, né? Já que você quer ter um Sn, você ter a criatividade de multiplicar ali por 3 para subtrair o anterior e encontrar uma formulinha. Mas isso já deve estar na tua cabeça, tá? Quando você está em busca de uma formalização para uma recorrência, uma sequência, algebrizar as coisas, brincar com números para poder eliminar termos, já que você tem uma soma grande, tem que estar na tua cabeça. Você já viu isso acontecer na dedução da fórmula da soma da PA, e você já viu isso acontecer na dedução da fórmula da soma dos termos de uma PG finita. Né? E a infinita é só tocar o limite lá, e você também tem a da soma de uma PG infinita. Você viu isso acontecer antes. Então, já que você viu, você tem que desenvolver a sensibilidade de ter a mesma ideia na hora que estiver fazendo uma questão dessa, tá? Isso é chato de dizer, né? Mas são vocês que vão fazer a prova, então vocês têm que estar com essa sensibilidade. Eu posso até perder essa sensibilidade no meu momento de agora, mas vocês não podem. Se eu estivesse fazendo a prova, eu ia tentar trazer a minha sensibilidade de volta. Diga, Demetrius. Eita, tá digitando. Tá bom. Na minha resolução, eu usei a fórmula diretamente da soma da PG, né? Porque 3 elevado a 1 Boa. começa 3 elevado a 1. Sem problema. 3 elevado a n, aí dá também a mesma coisa. Sem problema. Agora diga, tá? Na hora que você veio a ideia da soma da PG, você diz, como sabemos que uma PG de razão Q, né? Eles usam Q, de razão Q, etc. Então, sabendo que a fórmula é essa, aplicando essa ideia aqui, pronto, diga claramente. Lívia. Professor, mas se considerar as repetições, não vai dar mais do que 9 não ali? Ah, não, eu tô falando com 3. É 3, né? 3 você tem dois termos para colocar, 3 vezes 3, 9. Essas são sempre potências de 3. É isso, conferi agora com 3, por isso que dava mais. Pelo princípio da contagem, né? Pelo princípio da contagem. Cada escolha que você vai fazer, você tem 3 opções. Por isso, desculpa aí, obrigada. Tranquilo. Oi, João. Eu só citei assim que se tratava de uma soma de uma PG finita, de razão 3, primeiro termo, citando, né, os elementos, e coloquei na fórmula, joguei. Ok. Esse recurso que ele usou aí, acho que chamam de soma telescópica, se não me engano. Sim. Que é usado em recorrências de primeira ordem em alguns casos para poder fazer esse cancelamento. Certo. Mas eu não lembraria dele não, eu lembraria da fórmula. Tá. Lembrar de dizer que é uma razão diferente de 1, né? Porque, se eu não me engano, na parte de baixo da fórmula fica aqui menos 1, né? No denominador. Então, se não disser que é diferente de 1, o cara pode ser que o cara diga, não, é uma razão diferente de 1 e tal. Que é aplicável a esse problema aí. Mas se você não disser, você pode ter um avaliador chato que diga, não, tinha que ter dito que era diferente de 1. Pronto, bem legal, né? Então, letra A é isso, aí vamos para a letra B. Seja a n a quantidade de números com exatamente n algarismos, nos quais o algarismo 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes. Bem, isso significa dizer que o 6 aparece uma só vez. Bem, você tem n, você vai ter uma quantidade ímpar, pode ser qualquer quantidade, qualquer número ímpar menor do que esse AN aqui, menor ou igual do que esse AN. Então, deduza que o A1 é igual a 1 e que a n satisfaz a recorrência, essa recorrência aqui para n maior do que 1. Bem, isso está com uma cara boa para indução, né? Tem uma cara muito boa de indução. Então, indução é uma das formas que, com certeza, isso se resolve. Mas vamos ver como é que ele fez.
seja a n a quantidade de números com n algarismos, onde o número 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes. Observe que A1 é igual a 1. Bem, se o 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes, o A1 é uma sequência que tem um só termo, esse termo tem que ser o próprio 6, então o A1 é igual a 1 mesmo, né? Ele só aparece uma vez. Aí consideremos os números com n mais 1 algarismos, com n maior ou igual do que 1. Bem, aí onde o algarismo 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes. Aí ele diz assim, temos 3 possibilidades para esse caso, né? Para o n mais 1. Quais são essas 3 possibilidades? Para os algarismos das unidades 3, 4 ou 6. Bem, os que terminam em 3 corresponde aos números com n algarismos, onde o algarismo 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes, portanto, temos um total igual a n desse tipo. Poxa, eu não entendi o que eu mesmo li. Deixa eu voltar aqui. Bem, os que terminam em 3, eu estou fazendo uma sequência de números, né, com n termos. N termos. Vamos lá, peraí. Considerando agora os números com n mais 1 algarismos, ou seja, não são n, são n mais 1 algarismos. Com n maior ou igual do que 1, onde o algarismo 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes. Temos 3 possibilidades para o algarismo das unidades. Eu não li essa parte direito. Das unidades. Pode ser o 3, o 4 ou o 6, né? Só temos essas 3 possibilidades. Então ele está dizendo aqui, ora, se for o 3, os que terminam em 3 corresponde aos números com n algarismos, né? Porque são n mais 1. Então o 3 está aqui na posição n mais 1. Então a quantidade dos que terminam em 3, você vai olhar os números aqui com n algarismos, né? É a quantidade dos que tem n algarismos. Agora eu acho que li correto. Onde o algarismo 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes, né? Porque se tem que aparecer uma quantidade ímpar de vezes e o 3 está aqui, então a quantidade ímpar tem que acontecer nesses n termos anteriores. Ok, beleza. Certo? Então essa quantidade é uma quantidade AN, né? Já que tem n mais 1 aqui. Então é a quantidade AN em que o 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes. Perfeito. Essa primeira parte, correto. Aí do mesmo modo acontece quando for 4, né? Porque se for, ao invés de 3 aqui, for 4, não está o 3, está o 4, é a mesma coisa. O 6 vai ter que aparecer uma quantidade ímpar de vezes nessa quantidade AN aqui, né? E é n porque são n mais 1. E aí a última possibilidade é se o 6 estiver aqui. Se o 6 for o último termo, então nesses n termos anteriores, então a quantidade de vezes que o 6 aparece é par, né? Então os que terminam em 6 corresponde aos números com n algarismos, onde o 6 aparece uma quantidade par de vezes. Então temos essas 3 possibilidades. Concluímos então o quê? Que o AN mais 1, ele é o AN, né, que é a quantidade ímpar de vezes, né, do 6, mais o AN de novo, né, que é a quantidade ímpar de vezes novamente, e por fim a quantidade par, né, de vezes, que vai ser, bem, aí você tem 3 elevado a n, que você tem n termos, você tem 3 escolhas, né, que seria o total de escolhas. Você tem n termos aqui, para cada uma você tem 3 escolhas. Então 3 vezes 3 vezes 3, etc. vezes 3. Então 3 elevado a n, que é o total, menos a quantidade de vezes que o AN, que o 6 aparece, né, menos a quantidade de vezes em que o 6 aparece aqui, a definição do AN. A quantidade ímpar de vezes que o 6 aparece, né? Porque você quer a quantidade par de vezes aqui no total. Então é o total menos uma quantidade ímpar de vezes que ele aparece nesse AN aqui. Então a última parcela para você somar é o total menos a quantidade de aparições ímpar do 6, né? Já que você quer uma quantidade par. Pronto.
Aí fazendo essa conta, vai cair o AN com o menos AN, e tudo que vai sobrar é o AN mais o 3 elevado a N, que é o que ele queria, né? Ele queria encontrar uma expressão para o AN mais 1. Ele quer encontrar aqui uma expressão para o AN mais 1. O que está sendo pedido mesmo? Seja AN, quantidade de números com exatamente N algarismos quais está. Então, ele não quer o AN mais 1, ele quer o AN, claro. Então é só passar o 3 elevado a N para o outro lado e o AN vai ser o AN mais 1 menos o 3 elevado a N. Pronto, letra B resolvida. Certo? Inventivo, né? Mas natural. O que ele fez é bem natural. Ele olhou se termina com 3, se termina com 4, se termina com 6. Se termina com 3, é o AN que está antes, a quantidade é AN. Se termina com 4, é o AN que está antes, ele olhou para o N mais 1, né? E se termina com o 6, então não é o AN que está antes, porque a quantidade que está antes tem que ser par. Mas que quantidade é essa? A quantidade total, né? A quantidade total, que é 3 elevado a N, porque para cada uma das entradas você tem 3, menos a quantidade que seria de aparições ímpares, porque ele quer que seja par, então ele tira a quantidade ímpar. Aí o que acontece? Fica 3 elevado a N menos o AN, ou seja, o AN aparece novamente. Aí cancela menos AN com AN, fica só o AN mais 3 elevado a N. O raciocínio é natural, não é talvez fácil de ser atingido, mas é natural. Bem feito, muito bem feita a questão. Também não é uma questão imediata, certamente muita gente não resolveria, como acontece nessas questões de análise combinatória e probabilidade. Bem, e a letra C, e última. Resolva a equação de recorrência do item B. Resolva a equação de recorrência do item B. Então, o que ele faz? Ele quer agora que você dê uma equação de recorrência. Então, você tem que o A2 vai ser o A1 mais o A3, que o A3 vai ser o A2 mais o 3 ao quadrado, e assim por diante. Aí ele generaliza, né? Que o AN mais 1 é o AN mais 3 elevado a N. Então, somando termo a termo, aí a gente obtém que o AN mais 1 vai ser o AN mais 1, você já tem essa expressão aqui para ele, né? E essa expressão aqui para ele é o quê? É o 3 elevado a N que está no final e a soma de todo mundo até antes, até o AN. E essa soma, né? O AN é exatamente o A1, depois mais o A3, o 3 quadrado, até chegar no anterior aqui, que seria o 3 elevado a N menos 1. Aqui, né? 3 elevado a N menos 1. Bem, aí resolvendo isso em termos de soma dos termos de uma PG, né? Aí você tem isso daqui. Você tem isso daqui. Aí resolvendo essa continha, você tem isso. Essa conta é só a soma mesmo das frações, né? Pronto. Aí você encontra uma expressão aqui para o AN. É o que ele chama de fazer essa conta, é o que ele chama de resolver essa relação de recorrência. Bem, é só organizar as contas do que foi feito antes. Tá? Bem, deixa eu olhar a pauta. Resolver, deduzir e resolver. A letra A, de fato, era só resolver mesmo, né? Ele tem que ter o truquezinho. A letra B é uma dedução e a letra C é só a conta de novo, usando o que foi feito antes. Então, bem, uma pauta bem natural. Ele não diz os caminhos que você tem que seguir para resolver. Resolvendo, para ele está tudo bem. Bem, chegamos às 9h05. Observamos as soluções de 7 questões. Eu mandei 18. Então, a minha intenção era tentar chegar pelo menos até a 9ª, mas acho que chegando a 7, a gente deixa o suficiente para sexta-feira. Vou interromper a gravação aqui.